lugar, eu quero agradecer. É uma oportunidade de estar aqui com vocês. Eu vejo que é um café com amigos, que eu vejo muitos amigos meus aqui, né? Acho que nós vamos envelhecendo juntos, já não é mais daquele tempo de mocidade, mas envelhecer, gente, é um privilégio para poucos. Então a gente tem que se alegrar com isso. Eu acho que nada melhor do que eu contar um pouquinho a história de vida da gente. Eu acho que isso é que ajuda a gente a interagir e aprender um pouquinho com vocês e passar um pouquinho da experiência que a gente tem também. Eu que vou passando aqui, eu só não... Tá. Então, o que a gente está tentando colocar aqui? Contar um pouquinho da nossa origem, as dificuldades, as atitudes, né? O futuro, ele sempre será uma herança do que a gente constrói no passado. E o que a gente fez aqui? Às vezes a gente fala assim, poxa, esse cara conseguiu construir muita coisa porque nasceu num berço mais fácil, mais simples. E não é bem verdade. O meu pai era peão de fazenda, e era muito duro conosco. Para vocês terem uma ideia, nós somos de Nova Ponte, embora nasci em Uberlândia, né? Nós começamos a nossa juventude na antiga Nova Ponte, e o papai acabou vindo para Uberlândia e tinha 5 filhos. E nessa hora o papai falou assim, gente, o que eu vou fazer com esses meninos? Eu não posso botar isso na roça. Aí nós alugamos um armazém que chamava Armazém Estrela, ficava lá na Benjamin Constante com a Rua dos Pereiras. Eu lembro que eu levantava de madrugada às 5 da manhã para vender pão e ficava até às 11 da noite para vender pinga. Então você imagina, a gente tinha 11 anos de idade e a gente teve uma cultura e uma educação, que eu acho que esses são os alicerces de todos nós, que nos ensinou sempre pela humildade o servir. Então desde menino, com 7, 8 anos, eu engraxava sapato, vendia pirulito, e com 12 anos eu fiz meu primeiro investimento, que foi um carrinho de pipoca. Eu lembro que eu matava o terceiro horário para fazer pipoca e para vender no recreio. Nesse dia meu pai chegou para mim e falou, meu filho, a partir de hoje você compra suas roupas. Então você imagina, você com 12 anos já tinha uma responsabilidade dessa. E com 15 anos ele fez uma coisa comigo que provavelmente poucos pais fazem. Foi, meu filho, se você quiser continuar estudando, você paga seus estudos. Então você imagina a dificuldade. Eu ajudava ele demais na fazenda. A gente tem origem sempre de pecuária e o serviço era muito bruto. A lida, então eu, pra você ter uma noção, marcava boi, vacinava, capava boi com canivete. E tem até umas coisas que a gente fala assim, naquele tempo na roça a gente limpava a bunda com sabuco. Então, e a gente até, às vezes até brinca um pouquinho, não é ruim não, porque além de limpar, ele coçava e penteava, né? E a gente aprendeu as coisas muito simples e com muita dificuldade. Em 1973, o meu pai tinha uma área política, ele foi vereador de Nova Ponte, foi prefeito, e passou a ter um relacionamento muito próximo com o Rondon Pacheco. E o Rondon Pacheco era padrinho do meu filho mais velho, que o Rondon foi deputado federal, depois foi governador, e o Rondon deu para o papai para poder tomar conta de uma fazenda que a gente tinha aqui, que ele tinha aqui, em Chapecó. E um dia ele conversando com a minha mãe, falou, comadre, vou falar uma coisa para você que eu não falei para ninguém, eu estou trazendo a Fiat para o Brasil. E minha mãe nessa hora falou, gente, meus filhos na roça. Rondon, eu vou te pedir uma coisa, porque ele nunca permitiu nada. Você vai dar uma concessão de Uberlândia para meus meninos. E nós abrimos nessa época aqui, minha mãe vendeu uma parte da fazenda que ela tinha, meu pai tinha um pouco de gado. E nós começamos com uma concessionária que foi a Monza Veículos, e em 1976, aí que nós começamos o grupo de fato. E eu sempre despontando uma habilidade de liderança, em relacionamento com pessoas, e a própria família vai te elegendo para você ser o tutor daquele processo como um todo. E aí nós começamos a trabalhar com Fiat, e a partir daí foi abrindo outros negócios no segmento de distribuição de veículos. Para vocês terem uma noção, até hoje eu já tive mais de 80 empresas. Perdi dinheiro em algumas, ganhei demais em outras, mas eu nunca desisti desse processo. Ou seja, o espírito empreendedor, de estar sempre junto, nunca tive dificuldade com a sociedade, porque sócio é o seguinte, está ruim, eu não vou ficar discutindo, brigando, eu pago e saio, é a melhor forma, então olhar a vida para frente. A gente não pode olhar a vida para trás. E a gente teve sempre uma percepção seguinte, desprendimento. Quando foi em 96, nós fomos eleitos pela Quatro Rodas, a melhor concessionária Fiat do Brasil. Eu falei, em 30 dias eu vou vender isso aqui. Com 45 dias eu já estava com o cheque na mão.
E o que a gente fez durante esse período? Fomos abrindo outras empresas, outros negócios. Eu tive duas escolas muito boas na minha vida. Uma foi a Fiat e o outro foi a Localiza. A Fiat, primeiro, que é de italiano, né? O italiano é muito esperto. Eles falam que o italiano é tão esperto que ele matou Jesus Cristo e botou a culpa no judeu, né? Então isso para falar na igreja assim, é meio complicado. Mas eu sou um cara cristão também e tenho uma fé muito forte, porque eu acho que a fé está no coração de cada um e a forma que você vê seu próximo, a forma que você olha as outras pessoas e se põe no lugar de cada um deles, que nós não somos diferentes. Eu acho que isso é a coisa que Deus nos ensina aqui. E a outra foi a Localiza. A Localiza começou junto conosco também, e eu tive a oportunidade de ter uma amizade forte com o Salim, e você acaba se interagindo com essas pessoas. Eu lembro que ele precisava trocar 6 Brasílias amarelas, que ele fez a usina de emborcação ali, que é 3 ranchos, e eu precisava vender Fiat 147, aquela é uma dificuldade para vender, vocês não têm noção. A gente fazia café, tal, e o cara falava, gente, precisa arrumar esse câmbio aqui que não tem jeito. Falei, vamos tomar um café, e aí você vai administrando, e não tinha solução. E no final a gente ficamos amigos, eu falei, Humberto, o dia que eu for abrir uma franquia, você vai ser meu primeiro franqueado. Eu não só fui o primeiro franqueado, como ajudei ele a abrir umas 40. E assim também foi com a própria Fiat. Pelo relacionamento, eu cheguei a ser presidente da Associação Fiat no Brasil, fui vice-presidente da FenaBrava, isso me trouxe um relacionamento não só político, mas também de amizade muito grande no Brasil como um todo. Isso é muito importante, gente. Eu vejo aqui o café com os amigos, preserve as amizades que vocês têm, cultive os relacionamentos, cultive isso que vocês estão fazendo aqui. Eu quero ver se eu venho mais vezes aqui. Às vezes na correria do dia a dia a gente se afasta um pouquinho, mas a gente tem que estar sempre lembrando. Isso é uma forma de lembrar para nós da importância de tudo isso. Então o que aconteceu? Nós vendemos, por quê? Você percebe o seguinte, você vende quando todo mundo está comprando e compra quando todo mundo está vendendo. Nós estamos passando hoje, por exemplo, uma fase muito difícil, principalmente em indústria e comércio. Quem está sobrevivendo hoje é serviço. Você vai ver que hoje algumas áreas de serviço ainda estão se passando bem. Mas isso é passageiro. A gente tem que pensar que esse país nosso é muito grande. Ele tem 200 milhões de consumidores. Nós temos mais 100 milhões de hectares que nós podemos plantar ainda, sem mexer na Amazônia. Nós estávamos discutindo aqui, da água potável que existe no mundo, mais de 3/4 estão no Brasil. E a água hoje tem um valor maior do que a terra. Embora o mundo hoje, se você for analisar, tem duas coisas que não vai ter dificuldade. Energia e água não é problema. Porque energia você pega solar cada dia mais, aí uma energia que você irradia 1 ano aqui, você pode usar 800 anos hoje de consumo, só para você ter uma noção do excedente. A água hoje você já tem tecnologia para transformar a água do mar em água potável. Talvez o grande problema é a agricultura, que a gente está desenvolvendo e a gente tem essa aptidão. Então os problemas que aqui estão são passageiros. O que vai nos ajudar a aliviar tudo isso aí é a tecnologia. A gente percebe que o problema hoje é estrutural. Não adianta a gente ficar discutindo um imposto ou outro se a gente não mexer na estrutura. Não dá para você ter um país onde você tem aí uma lei para o político e uma lei para o cidadão. Uma aposentadoria para o funcionário público, uma aposentadoria para o funcionário privado. Então essas coisas é que precisam começar a ser mudadas. E o mundo inteiro quer investir nesse país. Então eu ainda vejo isso com otimismo. Vai demorar um pouco? Vai. Porque você tem toda uma cultura implantada aí, um aparelhamento que você tem que ir desestruturando e uma cultura que precisa ser revertida. O Brasil tem tudo para se construir e é aí que a gente entra também ajudando a construir. Em 95, nós migramos todos os nossos negócios. Nós éramos muito fortes na área de distribuição de veículos, que a gente tinha aqui Fiat, GM, Chrysler, Massey Ferguson, tinha consórcio, fomos migrando para uma área de serviço. Em 95 eu vi uma oportunidade de a gente abrir uma empresa de meios de pagamento e começamos com um cartão, que foi a Policard. A Policard nós dividimos ela em 4 segmentos, só para vocês entenderem um pouquinho. Quem tem cartão Policard aí? Fala, minha turma, tem um ali atrás, tem outro aqui. Deixa eu dar um coraçãozinho. Eu amo todo mundo, viu, gente? Mas tem gente que eu amo mais. Pega um aqui, ó. Tem 2 lá no fundo. Leva lá. Mais um lá. Obrigado. E o que a gente descobriu? O cliente não quer produto nem serviço, ele quer solução.
e o mais simples possível, o mais fácil possível. Acho que a vida nos ensina isso. O que a gente fez então? Tudo aquilo que você vê, uma oportunidade de facilitar a vida do seu cliente, você tem uma chance. Toda empresa que eu abri para ganhar dinheiro, eu perdi. Mas todo negócio que eu abri visando uma solução, eu ganhei dinheiro. Acho que fica uma dica para todos vocês. Então a Policard cresceu muito. Para vocês terem uma noção, hoje nós estamos em quase 5.000 municípios. A Policard hoje tem um movimento que às vezes as pessoas não têm conhecimento. Esse ano nós devemos movimentar 15 bilhões de reais. Você pode somar todas as grandes empresas de Uberlândia que não dá isso. Então é um processo que você ganha muito pouco, mas você consegue fazer uma escala muito grande. Isso é só para passar um pouquinho. E eu quero falar um pouquinho mais, eu acho que vale muito mais o que ajuda a construir isso, o que ajudou a gente a trabalhar em cima disso. Logicamente, você sabe que tem muito esforço em cima disso, tem um trabalho árduo em cima disso, mas é gratificante à medida que você percebe o resultado que você consegue obter disso aí. E o que foi o segredo? Eu acho que foram as emoções que a gente passa pela vida, isso que nós estamos sentindo aqui, que são sentimentos, né, que acabam movimentando a nossa vida. Fé é um deles. Esse é talvez a coisa que mais nos ajude. O homem tem que ter o reconhecimento de uma força divina, uma força maior que te ajuda. Então é essa crença que te traz não só o respeito, mas a humildade e saber que sempre tem um Deus superior que pode nos guiar a cada dia. Então isso tem sido um exemplo para nós. Então, com simplicidade, a gente entende o seguinte: se não está bom, gente, muda, vira a mesa, veja o mundo com outra perspectiva. Você tem que ter coragem, não espera, faça acontecer. Esse aí sou eu e o diretor de RH. Um dia nós estávamos à toa na empresa, aí nós fomos lá na Localiza, né? E nós fomos divertir as pessoas que estavam conosco. Eu estava vestido de Nerso da Capitinga e o meu amigo da mesma forma. Então a gente sempre teve um relacionamento muito próximo com as pessoas que estão conosco. Se for na nossa empresa, hoje é tudo de vidro, a gente gosta de ver todo mundo, interagir com todo mundo. Nós somos muito competitivos e as pessoas que estão lá dentro se interagem, porque não tem ensino melhor que não seja exemplo. Eu vejo que tem uma turminha minha aqui hoje também, e a gente sempre compartilha disso, estamos sempre juntos. É aquela história, às vezes você tem uma pessoa junto contigo lá, é um bom dia, um sorriso, às vezes aquela pessoa é a única coisa positiva que ela vai ter naquele dia. Então, independente do lugar que você estiver, gente, seja positivo, seja divertido. Pensa seriamente em arrumar um outro emprego se você não está satisfeito com o que você faz. Um trabalho que te dê prazer. Alegria. Ninguém gosta de conviver com pessoa triste. Quem é vivo muda pela pura alegria de viver. E o que é interessante também, as pessoas tendem a ser mais receptivas quando divertidas. Você já viu quando você está na roda, vocês vão ficar perto do fulano, que ele é bom, é engraçado? Não vou sair perto daquele povo lá, é mal-humorado. Nós não aceitamos mau humor na nossa empresa, nós tentamos ajudar, estar junto, mas gente mal-humorada, cai fora. Eu nunca vi um pessimista crescer na vida. Então o otimismo, acima de tudo, é uma das coisas que nos ajuda. Seja simples. A ferramenta mais poderosa é a humildade. Principalmente você já tem o poder da situação. As pessoas vão te respeitar muito mais por isso. Busque novos amigos, faça as novas relações. Tenha liberdade. Se você não encontrar razões para ser livre, invente, seja criativo. E novidade. Não faça do hábito um estilo de vida. Ame a novidade. Nós somos hoje uma empresa de inovação. Só vai sobreviver no futuro quem inovar, gente. Não tem como. E risco. Sem o risco a vida não vale a pena. A única coisa que eu achei que eu não ia fazer na vida era pular de bungee jump. Aí a minha filha mais velha falou: pai, eu quero ir. Eu falei: mas eu vou, mas você pula, eu não vou não. A hora que chegou lá, eu falei assim: pai, pula na frente para me dar coragem. Aí não teve jeito. E uma coisa que eu falo é o seguinte: o importante da vida, gente, não é o que acontece na vida da gente, é o que a gente faz disso. Essa menina é uma das coisas mais maravilhosas que eu tive na vida. Eu a perdi num acidente. Tinha um relacionamento fantástico com ela. Aí o que eu fiz disso aqui? Nós abrimos uma instituição. Eu abrigo hoje 20 crianças.
Então, aquelas coisas que você puder mudar, mude. Agora, aquilo que você não tiver como mudar, você tem que ter uma fé em Deus e saber que Ele te fez aquilo com um propósito. Você tem que fazer alguma coisa de valor com aquilo que Ele te deu. Então é muito importante. Vocês não têm noção do que é perder um filho. Mas se você tem uma fé, se você tem uma crença, se você tem um Deus maior, você sabe que Ele tem um propósito e tem uma coisa de valor para você construir. Então vocês pensem nisso. Eu quero deixar aqui meu testemunho, quero deixar meu exemplo. Eu acho que Deus me deu essa missão para levar para cada um que as coisas que acontecem conosco não é o que representa. O que representa é o que você faz disso. Então faça disso uma ferramenta forte para você construir alguma coisa de valor e entender que aqui nós estamos passageiros. Por isso que eu falei que envelhecer é um privilégio de poucos. Então nós temos que ser grato a isso e dar valor a cada amigo que você tem, dar valor a cada relacionamento que você tem. A partir daí, gente, você pode construir tudo. E acima de tudo, com muita seriedade, com muita ética, porque é o que nós falamos, não tem ensino melhor que seja o exemplo. Não dá para um Estado chegar para você, precisamos aumentar o imposto, porque nós não vamos diminuir a nossa despesa. Ele não vai conseguir aumentar esse imposto. Mas se você estiver na frente, junto, lutando junto, você pega os grandes guerreiros da vida e se for sempre na frente. Eu vejo o papel do pastor aqui a cada dia, a forma que ele chega e apresenta, e faz, e participa. Não é fácil. Eu sei que é difícil, mas quando você faz com amor as coisas que você está fazendo, e sobretudo com fé em Deus, você consegue ter bons resultados. Está aqui o meu e-mail, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, estou à disposição. Eu sei que meu tempo aqui hoje era curto, mas eu acho que eu tentei aproveitar ao máximo para a gente levar um pouquinho de vocês, para vocês, da vida que a gente teve, da forma que a gente teve. E um exemplo talvez seguinte, não, o cara está nessa posição porque ele teve um privilégio, ele teve uma oportunidade, mas vontade sem coragem, gente, não adianta. E você não pode esmurecer nessas horas mais difíceis. A situação que nós passamos hoje é passageira. Se eu pudesse deixar um sentimento de otimismo para vocês aqui, vai mudar, vai melhorar, mas depende do esforço individual de cada um de nós. Existe uma força muito grande que é mercado. Dinheiro é um bicharisco. Se ele não arruma guarida aqui, ele vai para outro lugar. E as necessidades básicas vai fazendo isso acontecer. Você pode ter certeza que o que vai nos salvar aí começa pela tecnologia. Eu fico feliz porque eu conheço a maioria das pessoas aqui, sei que são gente de bem. Então o que acontece? O problema do mal é que ele fica rodeando ali, ele fica cercando, ele fica tentando. Então é essa hora que a gente vai mudar esse processo. Como eu falei, o problema nosso é estrutural. Não adianta nós bater em cima de uma lei só se a gente não acertar todo o processo. Então é aquela história, tem hora que a semente precisa apodrecer para ela germinar. Então isso vai acontecer, já está acontecendo e é um processo gradativo. Nós temos que apoiar, por exemplo, o sistema de polícia federal. Ontem, não sei se vocês viram, já chegaram no filho do Lula, já começaram a chamar. Então a coisa está bem estruturada. Eu acredito que o dia que eles botar a mão no Lula, eles vão prender para não soltar mais, igual fizeram com o Odebrecht. E você imagina um cara desse, adianta você ter dinheiro se você não tem sossego? Você já imaginou a filha e a mãe, a mulher dele, chegar, meu filho, o meu pai, o senhor não vai vir passar o Natal conosco? A pressão dessa família, bem, vai lá e denuncia esses vagabundos, que não dá para viver desse jeito. Você construiu tudo para ficar desse jeito? Então o processo, ele vai acontecendo. E outra coisa, gente, nós temos que ajudar a arrumar esse país, que o mundo não nos quer. Você está vendo o problema de imigração que está tendo lá na Europa. Então o próprio mundo hoje está percebendo que a gente precisa criar um sistema único no mundo como um todo. E eu acredito que no futuro nós vamos ter um mundo como a internet, sem fronteira. E nós vamos ter que nos autoajudar, porque senão não dá para sobreviver. Então o estrago que é feito lá em outra parte do mundo, ele reflete aqui. Então nós temos que nos autoajudar. Você vê a Alemanha, por que ela está aceitando imigrante? Porque a reprodução lá não repõe os alemães que existem. Então o mundo ele se ajusta. E quando você fala o seguinte, em dinheiro, nós temos hoje no mundo um PIB de 80 trilhões de dólares. E tem um dinheiro circulante no mundo de 300 trilhões de dólares. Por isso que dá esses superatos, essas diferenças. Então o mundo inteiro quer investir aqui. Esse país está facinho. Nós precisamos de duas coisas hoje. Precisamos de liderança e ídolos. Então à medida que essas lideranças vão surgindo, as pessoas querem seguir. Mas ninguém quer seguir um líder mentiroso. Ele não se torna líder. E a mentira tem perna curta.
Então esse processo vai mudar, já está mudando, vai ter algumas grandes rupturas, né? E eu acredito que vai demorar um pouquinho mais, vão ter mais capítulos nessa novela, porque se infiltrou demais nesse processo. E o que vai acontecer? Esse próximo ano você tem uma eleição aí para prefeito e vereador, que é a base de todo o processo. Nós nunca tivemos tão politizado como agora, porque antigamente eu falava, não, política não mexe com isso não, isso é coisa para malandro. E ficou os malandros mesmo. Você pega 98%, hoje é malandro. Agora as pessoas estão começando a interagir, a gente começa a direcionar, acho que é o papel da igreja também, fortalecer lá dentro. Então tem muita gente de bem ajudando a mudar esse processo. O dia que você entrar num sistema de gestão, você imagina, quanto maior o Estado, menor a democracia. Se você privatizar, eu estava conversando ali, às vezes nós estamos há 50 anos sem uma estrada aqui, porque nós não quisemos dar 10 anos de concessão para iniciativa privada. E não adianta, todo mundo que entrou nesse processo de corrupção só perdeu dinheiro. Um exemplo, as construtoras que deram bola, elas quebraram. Então não funciona, gente, o mundo vai se adaptando. O Brasil ainda é um país novo, mas eu acho que isso está nos ajudando a crescer de forma rápida. Então tenham paciência, tenham perseverança. Isso é mais ou menos igual persistir em Deus, gente. A gente sabe das dificuldades que é, mas é o que eu falo. Quem tem razão tem argumento. Então você está com a sua consciência limpa, tranquila, trabalhe e viva em razão daquilo. Morra se for preciso em razão daquilo. Acho que é essas horas que vai nos ajudar a nos diferenciar, pelas coisas que você acredita. Tá ok. Mais alguma pergunta? Eu acho que é um processo cultural. A gente, como empreendedor, estou sempre criando alguma coisa a mais, faz parte da cultura da gente. E talvez uma das coisas que eu falo, Deus não faz as coisas sem propósito. Principalmente quando você perde um filho. Você espera enterrar um pai, não espera enterrar um filho. Então eu falei, tem um trem errado aqui, aí agora. Né? Mas mesmo assim, antes disso, você tem que ver as coisas como negócio. Você tem que ter desapego. É igual filho, gente. A gente cria para o mundo. Você vai criar filho, é tirar o coração do corpo e jogar lá fora, né? Então, é uma das coisas que a gente precisa aprender. Você não está aqui para sempre. Então, tipo assim, se você puder ajudar o seu próximo, é a melhor coisa, gente. Se você souber, acho que o segredo da felicidade, o dia que você descobre em ajudar o seu próximo, você começa a ser feliz. E quando você guarda para você, um homem de 50 milhões é tão rico quanto um de 100. Depende da vida que ele leva. Então, não tenha receio. E você não precisa de muita coisa. Nós aqui somos iguais. Não tem ninguém vestindo duas roupas aqui. Uma grifezinha ou não sei o quê, que diferença faz? Então as necessidades são poucas. Agora também não se apegue àquilo. O tal do miserável, do pão duro, isso é uma desgraça. Seja gentil com as pessoas que estão próximas de você. Pague bem a turma que está com você, que produz. Porque se você não der interesse para ele não vai dar para você. Por isso que a gente é muito competitivo lá. Então aprenda a desapegar. A oportunidade é mais ou menos o cavalo. Passou riado, ou você monta ou você deixa ele embora. Então, nessa hora que você tem que estar sempre... Eu trabalhei muito com política também, só que em outros bastidores. Eu faço questão de não ser partidário, para não falar, não, ele está falando isso porque ele é do PSDB ou do tal, etc. Não vai resolver. Tá? O que vai resolver, como eu falei, o problema é estrutural. Então não adianta ela, sai o Temer, não sei o quê, O que deve resolver e vai ajudar a resolver é o que está acontecendo com as instituições, pressão popular, que vai ter que mudar tudo como um todo. Então não adianta tirar um bandido para botar outro. Nós vamos ter que dar um limpa nisso aqui. Só que esse pessoal está tão enraizado, você imagina o seguinte, a hora que você mexe lá, eles têm o poder na mão para te perseguir. Você imagina nós que somos líder, eu sou vice-presidente de associação e tal, a gente é perseguido. Mas não tem problema. Acho que faz parte. A vida tem que ter propósito. Então acho que a primeira coisa, dinheiro você ganha e perde. Isso não é problema. Aí é que o miserável entra. Não, eu vou ficar aqui, que vocês vão me tomar meu dinheiro. O que você vai fazer com esse dinheiro? E outra coisa, gente, nós estamos num processo que se você não cuidar agora, nós vamos morrer de hemorragia. Eu prefiro morrer de infarto. Porque hemorragia você vai ficando tão fraco que o dia que você precisa pensar em lutar, você não dá conta.
Então é nessa hora que nós precisamos reagir, fazer isso aqui, ter esses movimentos, fazer pressão, estar junto. Eu vejo os meninos lá em Brasília, estão apanhando, tem pouca gente, mas eu acho que essa hora a gente tem que ajudar, estar junto e incentivar, pôr a cara na frente. Você vai ter que escolher um lado. Até Deus fala, não gosta de ninguém morno. Então você tem que tomar uma posição na sua vida. Não adianta você vir aqui rezar e etc. e lá fora ter uma ação diferenciada. Aí eu volto um pouquinho no mercado. O que está dando sucesso por Uber não é porque ele é inovação, etc. É porque você pega um exemplo, você já andou em táxi lá nos Estados Unidos, Nova York? Cara, primeiro entra um indiano sujo, um carro fedido, ruim, você tem nojo de entrar dentro do carro, né? Esse dia eu estava até com o Luizinho, ele pegou um táxi no Rio de Janeiro, acabou tomando um som alto lá, falou, o senhor podia mudar o rádio? Eu falei, eu não sou DJ, você não contratou serviço de DJ, você contratou táxi. Então é a qualidade do serviço. Então enquanto a pessoa não entender que ele precisa prestar um serviço melhor, né? É igual o seguinte, tem igreja aqui na frente, não dá café, não reúne os amigos. Quem vai ter mais sucesso? Então isso tudo faz parte, gente, né? E eu percebo o seguinte, Deus não quer a pobreza, Ele quer a riqueza. Por isso que eu sou fã da igreja evangélica, tá? Eu acho que aqui a gente propaga o sucesso, o desenvolvimento. É igual aquele seu cara, faz 30 anos que você vota no PT e é pobre até hoje. Será que você não vai cair a ficha? Não tem outra forma que não seja a produção. O que a gente tem que tomar cuidado, por exemplo? Que o sistema comunista ele é perverso. Isso é um projeto, gente. Então o aumento de imposto não é para arrecadar mais, porque quando você aumenta o imposto, você arrecada menos. É para tornar-nos reféns de um Estado perverso. Porque à medida que você não paga o imposto, você é criminoso. E aí o que o rei faz? Você é meu amigo ou meu inimigo? Não é inimigo, vai lá e persegue ele, vê as empresas dele, abre os livros dele lá. E o que o cara consciente hoje? Ele fecha a empresa e acaba. Só que fecha um, fecha outro, o sistema vai deteriorando. Esse estado de imposição, de ditadura, só funcionou em países petrolíferos. Porque não precisa de produção, não precisa de comércio, não precisa de indústria. O Brasil precisa. O mal do Brasil seria se esse pré-sal tivesse dado certo, que era a esperança do sistema comunista. E o petróleo tivesse a $100. Graças a Deus o americano baixou isso para 50 e prejudicou todo mundo. Aí você vê, Venezuela não está dando conta. Porque quem gasta mal todo tanto é pouco. Esse ano eles vão arrecadar 2 trilhões de reais de imposto. E não está dando. Por quê? 90% é para custeio. Aí você não tem saúde, não tem educação, falta só gerência. Nós precisamos trocar os gerentes, trocar o processo, isso vai acontecer. E o Uber, como você falou, são processos que vão continuar acontecendo, como o 99 táxi, são processos que vão mudando, independente da vontade de cada um, gente. Quem falou que sistema de tecnologia aí, que não gera nada, vale fortuna? Porque você tem acesso, você tem comunicação, é o que a gente consegue fazer hoje no nosso negócio, por exemplo. Então, a área de serviço é uma área que vai crescer muito. A tendência disso é ir superando. E outra coisa, o profissional do futuro é o artista. Ele vai ter que ser criativo. Não dá para... Serviços repetitivos, a tendência disso é tudo maquinizar. Eu falo assim, a sua empresa de cartão... Não, é um meio de pagamento. Você tem que ter os sistemas como um todo. Tá? Você vai ter outros sistemas talvez mais evoluídos. Nós vamos partir para algumas coisas, eu não sei nem se é a marca da besta, né? Daqui uns dias nós estamos botando chip aqui, você já passou no lugar, você é identificado. Cada dia nós vamos ter menos privacidade e talvez mais liberdade. Você vai estar em todo lugar, conhecer os lugares, mas onde você for, você é filmado. Você lembra, o próprio Mensalão já pegou isso. Falou, não tive lá, não teve, que o filme do senhor entrou lá no Banco Brasil, sacou o dinheiro nesse caixa tal. E assim é o sistema como um todo. Essa semana um cara matou uma mulher aqui na rua com 15 tiros, na mesma hora já saiu na televisão, tem uma câmerazinha filmando. Então, moçada, esquece. Se eu mostrar o que tem no celular de vocês ficam assustados e jogam ele fora. Vocês não têm noção do que a gente pode fazer dentro do celular de vocês. Se onde você estiver nos últimos 30 dias, por exemplo, cada lugar. Te mostro no seu celular agora.
Então, cada dia você tem menos privacidade. A partir do mês que vem, a Receita Federal vai cruzar todos os segmentos também. Não, esse dinheiro eu paguei o fulano, vai lá no fulano, você recebeu, já casa tudo. Daqui 2, 3 anos vai vir imposto de renda para você pagar preenchido. Ou seja, se estivesse essa mesma eficiência na gestão, nós estaríamos bem feito. Não tem porquê, interesses particulares, interesses pessoais, é isso que a gente tem que quebrar. E eu não acredito em monopólio, oligopólio e nem cartel. Por quê? Ele prejudica uma maioria e beneficia só uma minoria. Então, enquanto você estiver privilegiando só a minoria, não tem futuro. Aí eu volto na economia de mercado. Isso que eu acho bacana. Tá ok? Obrigado, gente. Próximo mês. Não é Luiz Humberto, não. É Luiz Humberto? É Luiz Alberto Garcia. Breno Lins, Eduardo Crozara, Dr. Luiz Humberto Garcia, Luiz Alberto Garcia, e aí o Summit, que vai ser a última sexta do mês que vem, e o Summit vai, nós nos esforçamos para conseguir trazer para Uberlândia essa oportunidade, né? Isso acontece, é a maior conferência de líderes do planeta.